Muito bem, agora vamos para a nossa aula do segundo assunto de Física 3. Graças a Deus, a última física no curso do Ecomp. E agradecer de antemão que não temos Física 4, porque Ecomp é um curso abençoado. Muito bem, basicamente é tudo termologia e termodinâmica. Vamos lá. Isso aqui é uma ficha que eu estava montando até então, que ela é tipo um resumão de todas as fórmulas que talvez a gente precise de termologia e termodinâmica. Para começar, eu tenho aqui esse aqui, é o sistema de conversão das escalas termométricas, a relação de Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né? E como a gente converter uma temperatura em outra. Cada variável aqui é o que a gente vai inserir a temperatura em ela. E como é que a gente monta isso daí para uma escala qualquer de temperatura? Se a gente tiver dois termômetros, um que a gente tem a referência em alguma dessas temperaturas e outro desconhecido, a gente faria o seguinte. É parecido com o problema de semelhança de triângulos. Porque imagine só, se você tivesse um gráfico aqui, que você relacionasse uma temperatura θ0 dessa escala com a temperatura θ0 da outra escala conhecida. Aqui eu teria o θ máximo, né? Supondo que tivesse aí um número máximo aqui, teria esse θ máximo aqui da outra escala também. E eu gostaria de saber onde é que se encontra uma temperatura qualquer por aqui. Eu utilizaria basicamente semelhança de triângulos. É um problema bem fácil. Ou seja, lado maior, que seria o quê? O θ máximo menos o θ0, por exemplo, dividido por aqui. Que seria o quê? O θ máximo da outra temperatura menos o θ inicial daquela. Para esse triângulo maior. E fazer para esse triângulo menor aqui. Ou seja, o meu θ qualquer, que seria esse cara aqui. θ menos θ0. E eu dividiria aqui por esse θ. Aliás, esse aqui e esse aqui que eu fiz. Isso mesmo. Seria esse tamanho aqui sobre esse aqui, que seria o quê? A minha θ da temperatura menos θ0. E esse é um dos jeitos práticos da gente observar essa construção aqui. Porque aqui escondido está Celsius menos 0. Porque a gente estabeleceu que o ponto de início de Celsius, né, seria 0 graus. Para a gente fazer aquele esquema lá das temperaturas. E esses aqui, eles estão implícitos como sendo 100 menos 0, que é a máxima menos a mínima de Celsius. 232 menos... não é 232 não, eu esqueci. É alguma coisa menos sei o que dá 180. É 232 menos 32 é 100 e... é 212, que dá 180 essa subtração. E no Kelvin é 373 menos 273. Ou seja, máximo menos mínimo, que dá esse cateto aqui. O meu K, que é a temperatura que eu gostaria de saber, e o mínimo aqui. Esse resultado aqui dá 100, 180 e aqui dá 100 também. Quando eu dividir tudo por 20, 100 por 20 dá o 5, que é esse cara aqui. 180 por 20 dá o 9, 100 por 20 dá o 5. E aí eu consigo encontrar essas fórmulas aqui. Então, para qualquer temperatura que eu tiver, qualquer escala termométrica nova que eu quiser inventar, eu posso utilizar esse macete aqui para facilmente eu conseguir converter. Mas de antemão, o que a gente vai precisar basicamente, né, sem novidade, seria só essa fórmula aqui. Você sabendo como é que ela funciona, como chegou aqui, você sabe fazer com qualquer escala termométrica. Isso aqui é uma relação geral de todas as quantidades de calores que você pode receber para um corpo. Você tem aqui o famoso Q-macete, que ele é para aquecimento. Esse aqui é exclusivamente para aquecimento, sem mudança de fase do meu corpo. Essa aqui é a capacidade térmica. É a quantidade de calor que eu recebo de um corpo por variação de 1 grau Celsius, ou 1 Kelvin.
dele aqui. Essas duas fórmulas são equivalentes aqui. E aqui eu tenho o famoso Kmol. O Kmol ele é para mudanças de estado. Ou seja, esse pode ser igual a esse, que é igual a esse. E o que é isso aqui? Esse aqui ele é o calor recebido para um gás, em que esse aqui é o calor específico molar. Ao invés de a gente tratar o gás em termos de massa e calor específico normal, a gente prefere tratar em termos de mols, que é mais fácil trabalhar com ele, e calor específico molar. Certo? Então, seguindo aqui, nesse raciocínio, o que acontece? Aqui eu tenho aqueles diagramas de fases, né? Uma ilustração das fases. E o que acontece? Aqui, você observa que eu botei MC1 θ1, MC2 θ2, MC3 θ3. Essa fórmula aqui é exclusiva para aquecimento. Enquanto que nas mudanças de estado, essa fórmula aqui do Kmol, ela é exclusiva para mudanças de estado físico. Então, o que acontece? Quando eu fizer a mudança de um estado físico para outro, a quantidade de calor recebida pelo corpo vai ser o quê? A quantidade de calor para aquecimento e a quantidade de calor para o quê? Para mudança de estado. Porque eu preciso de quê? De energia para aquecer, para chegar no seu ponto de mudança de estado, e eu preciso da chamada energia de transformação, que é onde as moléculas elas vão se rearranjar em um novo estado de entropia, para que eu consiga ter uma nova ordenação deles e um novo estado físico por consequência. Então vamos lá, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho basicamente todos os processos básicos de mudança de estado. Quero ver se vocês lembram do seu fundamental. Como é que se chama a passagem do sólido para o líquido? Fusão. Beleza, fusão. Líquido para o gasoso. Evaporação. Evaporação ou vaporização. Vocês sabem qual é a diferença de vapor e gás? Não. Vapor, ele é o estado aquecido e transformado do líquido. Ou seja, uma certa substância ela é líquida em temperatura ambiente, mas quando aquecida e transformada, né, para outro estado físico, ela é vapor. O gás, ele é gás na própria temperatura ambiente. É por isso que a gente fala vapor de água e não gás de água. É por isso que a gente fala gás hélio e não vapor de hélio. Então, gás é o estado gasoso em temperatura ambiente, ou nas temperaturas de SNCT. E vapor, ele é o estado transformado de uma substância que em temperatura ambiente é o quê? Líquida. Essa é a diferença de vapor e gás. Muito bem, muito bem. Daqui para cá a gente tem a chamada condensação. Essa aqui a gente chama de solidificação. E essa última aqui que sai direto do sólido para o líquido, para o gasoso, perdão, é a que a gente chama de sublimação, que é o que a naftalina sofre. Ela sai direto do estado sólido lá para o gasoso. E é imediato, a gente não conta essas energias aqui. Ela é imediata mesmo. A gente só conta esse ml3 de transformação. E aqui, caso a gente precise, que uma caloria é igual a 4,18 joules. Aqui é onde eu tinha parado e não tinha terminado. Que bonito. Mas voltando aqui. O que é essa fórmula aqui que a gente precisa? Essa fórmula é a temperatura de equilíbrio atingida por vários corpos. Suponha aqui que eu tenha vários corpos, cada um tenha uma certa massa deles, um certo calor específico para cada um. Ou seja, cada um é feito de um material diferente. A temperatura de equilíbrio é atingida quando eu somar a massa de cada um com o calor específico de cada um com a temperatura que cada um se encontra. E dividir pelo somatório da massa de cada um vezes o calor específico de cada um. Como aqui eu tenho unidade de quilo com quilo, unidade de calor específico, a unidade dele, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele é joule por quilo grau Celsius. Eu tenho a unidade de calor específico com calor específico sobre o quê? A de temperatura.
Então, essa aqui é a fórmula para a temperatura de equilíbrio. Ela é obtida quando você faz que o somatório das quantidades de calor de cada corpo aqui é sempre igual a quê? É zero. Ou seja, o sistema está totalmente isolado aqui. Todos vão atingir uma dada temperatura de equilíbrio, em algum momento ou outro. E bem, essa aqui é a parte de termostática. É a parte em que a gente não tem o calor nos proporcionando movimento nem trabalho. Agora a gente vai para a termodinâmica, que é uma das partes mais legais da física, na minha opinião. Só perde para a elétrica. Vamos lá. Essa aqui é a equação, a primeira lei da termodinâmica, traduzida em equação. Temos 3 leis da termodinâmica. A lei 0, a lei 1 e a lei 2. O que é que diz a lei 0? Alguém lembra? Não. É a teórica, né? Não, a lei 0, ela trata do equilíbrio térmico. Que ela diz assim: se eu tenho 3 corpos, tal que o primeiro está em equilíbrio com o terceiro e o segundo está em equilíbrio com qualquer um desses dois, é porque, ou melhor, e o segundo está em equilíbrio com o terceiro, é porque ele também está em equilíbrio com o primeiro. Ela trata sobre o equilíbrio térmico, que diz que quando postos vários materiais em temperaturas distintas, após um certo tempo, todos eles vão buscar o que? O equilíbrio térmico, que é o seu menor estado de energia. A primeira lei da termodinâmica, ela trata sobre o quê? Sobre sistemas fechados. Ela diz que em um sistema fechado, a energia não pode ser criada nem destruída. Ou seja, por meio dessa tradução aqui, eu digo que toda a quantidade de calor que eu fornecer ou retirar do meu sistema, uma parte dela é convertida em trabalho, outra parte dela é para aquecimento do meu sistema. Isso é óbvio. E a segunda a gente vai chegar lá. Mas muito bem. O que me interessa agora é só estudar essa primeira. E os seguintes processos que permeiam ela. São 5 processos termodinâmicos que a gente estuda com essa lei aqui. Essa lei aqui, inclusive, ela é muito parecida, sabe com qual lei da mecânica? Com essa aqui, ó. A energia total de um sistema é igual à sua energia cinética com sua energia potencial. Lembram disso aqui? Daquele sistema massa-mola? Então eu tenho o quê? Energia total, energia cinética, que é para o trabalho, energia potencial, que é para quê? Aquecimento. Né? Num comparativo assim teórico para a gente observar. Vamos às transformações. A primeira a gente chama de isométrica e tem outro nome, que é isovolumétrica. Nessa transformação aqui, o que é constante? Já pelo nome. Volume. O volume. Exatamente. Se eu tenho que o volume do meu pistão... Aliás, deixa eu só colocar o seguinte. A gente vai trabalhar aqui a primeira lei da termodinâmica com esse sistema aqui. Ó. Um pistão com o seu recipiente, seu êmbolo, e aqui dentro a gente vai ter um gás. A natureza dele eu vou dizer qual é depois. Se é monoatômico, poliatômico, diatômico e suas propriedades. Mas o que me interessa é trabalhar com um sistema assim. Certo? Então vamos lá. Se o volume é constante, o que é que isso implica também? O que é que acontece a volume constante? Não tem trabalho. O trabalho é zero. O trabalho é nulo, o sistema não realiza trabalho. Pronto. Olhando para essa equação aqui, o que é que acontece com essa equação? Quem é igual ao quê? A energia interna vai ser igual ao calor. Exatamente. Ou seja, todo o calor que eu ceder ou fornecer ao meu sistema, ele vai ser estritamente usado para aquecimento. O pistão está travado e está parado. Então, o gás ele só pode ou resfriar ou aquecer e não se movimentar. Muito bem. Disso aqui, eu tenho um gráfico associado aqui na isométrica ou isovolumétrica.
certo? Ou melhor, eu cometi um equívoco aqui. Não é que o volume é zero. A variação de volume é zero e que, portanto, o meu volume ele é uma constante. Muito bem. Se eu estou tratando de um gás, isso aqui eu consigo escrever também como o seguinte. A minha quantidade de calor que o gás ele vai ou ceder ou receber, ele vai ser o número de mols dele, o calor específico dele é volume constante e a variação de temperatura, certo? E a energia a gente já conhece. Fórmula de energia é o quê? É o F, que é o fator, a depender da natureza do nosso gás, dividido por 2, NR delta T. Muito bem, vocês conseguem me dizer como é que é o formato do gráfico associado a uma isométrica? E aí, qual é o Eu não formato do entendi. gráfico? Oi? Como assim? Como assim? Uma curva isométrica. Ah, Um gráfico. curva da... Tá, Ah, é uma reta não vertical, né? E isso é uma reta vertical. Nossos gráficos sempre serão P vezes V. Na isovolumétrica, o nosso gráfico é assim, porque em apenas um ponto aqui do volume, ele fica aí fixo, o volume é uma constante. Então o que acontece? Eu vou ter uma transformação termodinâmica, seja ela ou para cima ou para baixo, entre dois estados que eu vou chamar aqui de A e outro estado que eu chamo de B, certo? E a variação de volume aqui vai ser zero. Esse aqui é o formato de uma isovolumétrica. Muito bem. Vamos para a próxima. A próxima a gente pode chamar aqui de isotérmica. Isotérmica. O que é que acontece numa isotérmica? Temperatura constante. Beleza. Bem, eita, aqui não tem nem mais espaço. Eu vou botar aqui do lado. Botar aqui. Pronto. Na minha isotérmica, eu tenho variação da minha energia interna igual a zero. Ou melhor, eu vou botar assim. Na isotérmica, eu tenho a minha temperatura, variação de temperatura é zero. Minha temperatura é, portanto, uma constante. E, por consequência de tudo isso, a variação da minha energia interna do sistema é o quê? Zero. Eu vou até trocar aqui, porque a consequência dessas coisas aqui... Ah, não, tá certo. Aqui tá certo. Eu vou só botar assim, fica melhor. Isso aqui, o volume é uma constante e, por implicação, o meu trabalho é igual a zero. Pronto. Olhando para a equação da primeira lei, o que é que acontece com ela? Quem é igual a quem? Dado aqui na isotérmica. Pra mim travou a tela. Puxa, travou, foi? Deixa eu sair voltando. Tava aqui também. Tava aqui também, Thiago. Deixa eu ver se eu reapresento. Pronto. Aí. Balão. Pronto. Dado que na isotérmica eu tenho essas condições, o que acontece com a equação da minha primeira lei? Trabalho viria igual ao calor. Exatamente. Isso quer dizer que toda energia que eu forneça ou ceda ao sistema, ele vai ser convertido em trabalho sobre o sistema ou pelo sistema. Muito bem. Diante disso aqui da isotérmica, eu vou ter aqui o que a gente já conhece. Né? Só questão de fórmula. Meu trabalho aqui ele vai ser integral de P dV. E para os estados termodinâmicos de um gás, eu tenho a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Então eu posso aplicar aqui. Então na isotérmica eu vou ter o quê? Meu trabalho, já efetuando aqui as contas da integral, seria nR. O V ele viria aqui para baixo. Logaritmo natural, como está em função de dV. Aliás, faltou o T, né?
o t aqui é uma constante, ele fica aqui. nRT, logaritmo natural do quê? Do estado do volume final sobre o volume inicial. Pronto. E qual seria o formato de uma isoterma? Da curva isoterma do gráfico? Como é que vocês me descreveriam? Ó, presta atenção aqui. Se a temperatura é constante, que gráfico é esse aqui? PV igual a K. Qual é o formato desse gráfico? Eu sei o formato, só não lembro o nome, porque eu não manjo de cálculo. E aí, quem sabe? É uma curvinha. É uma hipérbole. Ela é uma hipérbole equilátera, porque as potências de P e V são iguais. Ela é uma curva assim. Então, independente de eu ir ou para cima ou para baixo, é isso aqui. E essa isoterma ela tem uma característica. Ela está sempre a uma dada temperatura T. Né? Se eu fizer uma transformação aqui de A para B. Opa. Isso aqui, essa curva a gente chama de isoterma. É uma hipérbole. Muito bem. Aqui a gente vai denotar o quê? O trabalho. O trabalho está aqui embaixo. É a área debaixo da curva. Essa área aqui, a gente diz que o trabalho é numericamente igual a essa curva aqui. O trabalho é numericamente igual a essa área aqui debaixo da curva. Muito bem. Isso aqui é uma isoterma. Vamos lá para a transformação 3. Me digam aí o que eu posso botar aqui na terceira transformação. Qual pode ser? Adiabático? Pronto, bora botar a adiabática. 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 Vamos lá. Na adiabática acontece o quê? Calor é zero. Isso. A quantidade de calor fornecida ou cedida pelo sistema é zero. O que é que acontece? Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui do meu gabarito. Adiabática aqui. O que é que acontece com a minha equação da primeira lei, dado isso aqui? Um vai ser menos o outro. Exatamente. Trabalho é menos energia é menos o trabalho. Tem duas expressões que a gente pode fazer isso aqui. Hoje a gente pode dizer que toda energia de aquecimento ela é destinada à compressão do gás, ou a gente pode dizer que todo o trabalho realizado pelo gás resulta em um resfriamento. Por que isso? Porque, veja só, imagine o meu pistão. Se eu estou dizendo que a variação de energia interna é positiva aqui, significa o quê? Que se esse sistema está totalmente isolado, sem receber nem ceder calor, e isso aqui está aumentando, significa o seguinte: a única razão para isso aqui acontecer é se eu estiver comprimindo o gás, ou seja, o ambiente está fazendo trabalho sobre o meu sistema. Por isso o trabalho é negativo. E a outra interpretação, jogando o sinal para o outro lado, é se a variação da energia interna for diminuindo, o gás está resfriando, e o que acontece? O meu sistema está fazendo trabalho, e o gás está expandindo, ele está movendo o êmbolo do pistão, e ao mesmo tempo está o quê? Resfriando. Essas são as duas possibilidades de interpretação para ele. Muito bem, na adiabática, a gente tem uma equação peculiar e pertinente somente a ela. Qual é? É a pressão vezes o volume elevado ao gama. Isso. Essa fórmula a gente chama de
equação de Lagrange e tem outro cientista envolvido. Isso é igual a uma constante K1. E a gente pode expressar em termos de volume e temperatura, dado que o volume, γ menos 1, temperatura, é igual a outra constante, K2. Isso aqui tem o mesmo efeito que a lei de Clapeyron, ou PV igual a nRT. Ou seja, eu posso dizer que P0, V0, γ é igual a outro estado. P, né, P', V', γ. Mesma transformação. Posso usar a transformação se ela for somente adiabática entre dois estados. Muito bem. E esse γ eu preciso definir também. Meu γ, ele é a razão do meu calor específico a pressão constante sobre o meu calor específico a volume constante. Certo? Nas transformações adiabáticas. E eu pergunto qual é o formato do gráfico de uma transformação adiabática. Como é que você me descreveria? E aí? Como é que é uma transformação adiabática? Visualizando ela no gráfico. Assim, acho que ela não tem um formato específico, né? Ela tem um formato específico, vou dizer qual é. Tem. Ela é esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu preciso prestar atenção no seguinte. As adiabáticas elas acontecem entre duas isotermas. E tem uma isoterma aqui que tem uma temperatura maior, uma isoterma que tem uma temperatura menor. Quanto mais alta tiver aqui a isoterma, né, maior a temperatura. Então vamos lá. Opa. Eu teria aqui uma temperatura T1 para cá e essa isoterma aqui tem uma temperatura T2. Aliás, T1, T2. Vou fazer a transformação subindo. T2. A adiabática é isso aqui, ó. É uma migração entre isotermas. Vou botar esse B aqui. E essa aqui seria T1. Independente de ir ou para cima ou para baixo, essa aqui é a nossa adiabática. Certo? Qual é a característica que distingue ela de uma isoterma? Ela é mais em pé. A isoterma ela é deitada, assim, bem mais comprida. A adiabática ela é mais curtinha. E ela opera entre as isotermas. Muito bem, falta uma transformação. Qual é ela? Já vimos isométrica, isotérmica, adiabática, falta uma. Quem é? Isobárica. Isobárica. E tem mais uma quinta que a gente não estuda, mas que é só por questão de conceitualização. A última é a isobárica. Qual que é essa aí que a gente não estuda? Expansão livre. Mas, tipo, não tem nada especial nela, não. Ela é um processo natural. Eu vou dizer, é bem simples. Ela não envolve a gente estudar aqui nos processos termodinâmicos, não. Um negócio bem normal, assim. Vamos lá. Na isobárica. O que é que acontece na isobárica? Me descrevam aí. Pressão constante. Massa. Na isobárica, eu tenho que a minha pressão ela é constante. Por consequência disso, né, eu vou ter o quê? Como é que fica a minha expressão da minha primeira lei termodinâmica? Qual é o formato dela? É tudo, né? Ninguém se anula aqui, é tudo. Ela fica completa aqui na isobárica. Então vamos lá. Aqui, né, na isobárica, como eu disse, a nossa pressão ela é uma constante. E a nossa primeira lei da termodinâmica, ela fica toda modeladinha. Ela fica Q igual ao trabalho realizado e a variação de energia interna. Sem problema nenhum. Particularidades do trabalho na nossa adiabática, na nossa isobárica. O trabalho aqui, ele vai ser o quê? Vai ser P delta V. Porque se o trabalho ele é integral de P dV, e isso aqui é uma constante, o resultado disso aqui é o quê? P
V e os extremos de integração, V e V, que eu posso substituir por ΔV. O trabalho é modelado para esse formato aqui. Mais peculiaridades da nossa isobárica. Na nossa isobárica, se eu estou dizendo que é a pressão constante, eu vou escrever que o meu calor recebido é o quê? Número de mols, calor específico, a pressão constante, variação de temperatura. Nosso trabalho eu já escrevi aqui o que é. E como é que fica aqui a nossa energia? A nossa energia, ela fica aqui, F sobre 2, NR ΔT, na isobárica, tranquilamente. E de novo vale a nossa equação de Clapeyron. Só que aqui, ó, pressão é constante, então P ΔV vai ser igual a quê? NR ΔT. Vai valer tudo isso aqui. A isobárica é a mais complexa que tem aqui para a gente estudar, porque ela tem várias possibilidades aqui para a gente aplicar a fórmula. Vamos lá. Se eu conseguir tentar meter o gráfico aqui. Deixar aqui bonitinho. Pronto, me descrevam como é o gráfico de uma isobárica. É paralela ao volume. Beleza. Isso. Paralela ao eixo do volume. Eu tenho pressão constante. Aqui eu tenho o meu volume. Aqui eu tenho minha pressão. Ela aqui vai ser nada mais que uma reta paralela ao eixo do volume. Ela vai ser isso aqui, saindo de um estado A para um estado B. Então aqui é meu estado A na isobárica, aqui é o estado B. E qual é a grande vantagem da isobárica? O trabalho, ele é o quê? A área de um retângulo. Bem fácil calcular. Então, independente de eu ir ou para frente, né, ou para trás aqui, essa aqui é a minha curva isobárica. E vale tudo isso aqui que eu disse. Então, fazendo aqui. Lembrando que o trabalho é numericamente igual à área. E eu aperfeiçoar isso aqui, pronto. Meu trabalho aqui, ele vai ser numericamente igual a essa área aqui. E é bem fácil calcular. É o próprio P ΔV, a área de um retângulo. Pronto. Essas aqui são todas as minhas transformações e tem mais uma extra que eu vou dizer. Eu não vou botar aqui, mas só por curiosidade. A última que a gente chama, né, que eu colocarei aqui, a gente chama de expansão livre. Expansão livre. Livre. Que é basicamente o quê? Na expansão livre, eu tenho que todo mundo é igual a zero. Eu tenho que a quantidade de calor trocada é zero. A quantidade de aquecimento é zero. E ele não realiza trabalho também não. Que situação vocês conseguiriam me descrever que tem todos os fatores iguais a zero? O que é que está acontecendo com o gás? Tá no vácuo, né? Está no vácuo. É fusão. Você tem basicamente o que aqui? Você tem um gás no vácuo que ele está basicamente o que? Se expandindo. A tendência do gás, de uma substância no estado gasoso, não é ocupar todo o espaço que ela puder percorrer. Pronto, isso aqui é expansão livre. Eu não estou aquecendo, ou melhor, eu não estou fornecendo calor ao sistema, o gás não está aquecendo, ele está realizando trabalho nenhum para mim. É expansão livre. Ele simplesmente está fazendo o quê? Isso aqui nada mais é que o movimento natural do gás. É a tendência natural do gás de fazer isso. Nada mais. Isso aqui não tem utilidade nenhuma para a gente, né, em termodinâmica. A gente quer botar ele para realizar trabalho. Isso aqui é totalmente inútil. Mas só de questão aí de conceitualizar, é isso. Vamos seguir. O próximo que a gente vai pegar aqui é o seguinte. A gente vai tratar um pouco mais dos gases. Nos gases, a gente vai ter o seguinte. É muito inconveniente eu trabalhar com gases, né, falando em questões de massa. É muito inconveniente, porque a massa de um gás ela é constante. Eu sei que é constante, só que é meio difícil de medir.
é mais conveniente trabalhar com ele em termos de mols. Então vamos lá. O que é um mol? Para começo de conversa, um mol ele é um número e é a quantidade equivalente ao número de Avogadro. Um mol de qualquer coisa é 6,02 vezes 10 a 24, né? Ou é 10 a 23? 10 a 23 coisas. Um mol de coisas é essa porra todinha aqui de coisas. Nada mais que isso. E a gente utiliza aqui o conceito de número de mols. O número de mols, ele é o quê? Se eu digo aqui o seguinte, ele é a quantidade de n coisas para mol. Então, a gente chama de n sobre Na. E isso aqui é a quantidade de coisas, isso aqui ela é reduzida a mols. Isso aqui dá o meu número de mols de alguma coisa. E isso aqui ainda é igual aos estudos que Avogadro fez aqui em relação a isso. A massa dividida pelo conceito de massa molar. Eu tenho um costume chamar de massa molar de MM. M grandão, fica mais fácil para mim. E muito bem, dado isso, a gente vai trabalhar no seguinte. As transformações gasosas, elas são um processo muito importante para a gente estudar. Porque, veja só. Existiram 3 caras que eles fizeram experimentos com 3 fatores cruciais de gases. O gás ele tem pressão, volume e temperatura. Esses 3 caras foram Gay-Lussac, lá ele, Charles, e tem um terceiro aqui que eu esqueci o nome. Cada um deles ele estudou o gás a uma condição específica. Quem é quem, eu não lembro mais quem é. Mas um estudou o gás a volume constante, outro a temperatura constante e outro a pressão constante. Eles chegaram à seguinte conclusão, que é o que a gente chama hoje da equação do Pivot-Povetto, que é assim: um gás na temperatura inicial P0, volume inicial P0, V0 e temperatura inicial T0, ele, ao sofrer uma transformação, ele passa para um novo estado P, V e T. Essa equação a gente dá o nome de Pivot-Povetto. Certo? E essa fórmula é a combinação de 3 fórmulas isoladas que chegou a essa conclusão. Essas duas coisas são iguais porque elas são em si iguais a uma constante, K. Quem percebeu isso daí foi Clapeyron. Clapeyron ele percebeu que um gás em um certo estado de pressão e volume e temperatura, isso aqui é igual ao quê? A N, que é o número de mols, R, que é a constante universal dos gases, vezes T. E isso também vale para o quê? Se eu fizer a volume constante e pressão variável, a temperatura varia. Se eu fizer a volume variável, pressão constante, a temperatura varia também. Então ele chegou nessa conclusão. E que esse R, a depender das unidades, ele pode ser 8,31 Joule por mol Kelvin, ou ele tem um outro valor que é 0,0, eu acho que é 0,082, né? E aí a gente já usa aqui outra unidade, que ela é ATM litro por mol Kelvin. A depender das unidades que a gente empregar aqui para avaliar isso aqui. Muito bem. O que mais que temos aqui? Ainda sobre os gases, a gente entende o seguinte. Deixa eu só especificar isso aqui. Quero botar arrumada. Esse aqui é a transformação gasosa de um gás de um estado para outro. Ele vai ter outras condições, temperatura e pressão. Começou com um estado, foi para outro. Deixa eu aumentar aqui para dizer que ele está tipo mais pressão, mais temperatura. Esse aqui seria o que eu chamaria de estado zero do gás. Esse aqui seria o outro estado do gás, quando ele sofre qualquer transformação gasosa, seja ela isobárica, isovolumétrica ou isotérmica. Assim, eu esqueci de um detalhe. Rapidamente voltando aqui.
Isobárica tem um outro nome. Vocês sabem quais são? Qual é? Não. Isocórica. Não. Isocórica não é pra volumétrica? Isocórica para A volumétrica. volumétrica não é métrica. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Isocórica. Isocórica. É, volume constante. Ah, sim, volume constante. Ah, sim, verdade. Eu lembrei dessa palavra agora há pouco. Valeu aí. Ou seja, tem isométrica, é isso mesmo. Esse aqui tem 3. Isométrica, isovolumétrica ou ainda isocórica. Valeu. Isocórica. Pronto. Retornando aqui. Desse meu gás aqui confinado. Aqui vou dizer que ele tem outro volume. Pronto. Aqui a gente tem o seguinte. O que é uma queimadura ou o que é a sensação térmica de calor? Uma equação ela traduz a relação entre temperatura e velocidade. A velocidade média quadrática das partículas de um gás ela é a raiz quadrada de 3RT, essa temperatura, sobre a sua massa molar. Ou seja, uma queimadura é nada mais que uma colisão bem efetiva das partículas de um gás aquecido. Essa foi a primeira conexão entre cinemática e termologia. Para a gente entender uma característica microscópica de um gás. Muito bem. Ainda aqui compilando as fórmulas. Energia interna de um gás. Ela é um fator F dividido por 2 nRT. E eu quero que vocês me digam quais são os possíveis valores para F e quais são as naturezas dos gases do gás para cada valor de F. Eu acho que é 3 e 5, se eu não me engano. Eu não lembro, não. São 3 números. Vamos lá. O primeiro, você já disse, é 3. É para um gás de que natureza? Monatômico. Monatômico. Deixa eu escrever aqui. Monoatômico. É para um gás monoatômico. Qual é o próximo? 5. 5 para o quê? Diatômico. 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 E qual é o último? Ou deve ser 7, né? Mas eu não sei não. 6. 6 é para poliatômico. 6. Para poliatômico. Beleza. E vamos lá. A depender aqui, inclusive, da natureza do gás, a gente tem uma relação que, quando eu mencionei lá dos calores específicos molares deles, a volume constante e a pressão constante, eu tenho uma relação entre eles. De que o calor específico, a pressão constante, ele é sempre CV adicionado a R. Nem sempre CV e CP são 3 meios e 5 meios, respectivamente, porque depende aqui da natureza do gás. Mas se ele for monoatômico, né, CV ele é esse fator aqui. Esse cara aqui é o CV. Para o monoatômico, ele é 3 meios de N de R. Você vê esse cara aqui, é esse junto com R. Esse aqui é o CV. Se for monoatômico, é 3 meios. Se for diatômico, 5 meios. Se for poliatômico, é 2. Mas nem sempre CV e CP são respectivamente 3 meios e 5 meios. Porque se fosse, eles já seriam constantes universais. Porque R já é uma constante também, né? Então é CV mais R. Isso daí vai depender aí. É que nessa parte da aula eu me perdi. Aí tu pode repetir o que é CV e CP? Pronto, eu vou voltar aqui na outra página que lá tem explicado. Ó, deixa eu ver onde foi que eu deixei. Aqui. Os gases, eles têm um comportamento particular quando eles estão a pressão constante ou a volume constante, diferente dos sólidos. Nos sólidos, eu preciso tratar do calor específico deles em relação à sua massa, né, nos sólidos e líquidos. Nos gases é mais difícil, eu preciso usar o conceito de calor específico molar, que ele é o quê? Ele é
Se não me engano, o calor específico molar, ele é o calor específico normal, eu acho. Não. Ele é... Tem uma relação aqui, deixa eu lembrar qual é. O calor específico de um gás ele é o calor específico molar dividido aqui pela sua massa vezes seu número de mols. Quando eu insiro isso aqui, eu corto massa com massa, fica CmN. Esses calores específicos molares do gás, eles têm características peculiares. O gás tem comportamentos específicos, ou quando ele está a pressão constante, ou quando ele está a volume constante. Aí é o que a gente chama de Cp e Cv, que são os calores específicos dele a essas condições. E daqui a gente trabalha com essas coisas aqui, certo? Porque ele tem esses estados específicos nessas condições. Isso aqui é ele a volume constante, isso aqui é ele a pressão constante. Aqui é ele numa isocórica, aqui seria ele no quê? Numa isobárica, que são esses calores específicos que a gente trabalha com eles. Se eu der uma olhada aqui, deixa eu ver se ele aparece em algum momento em alguma dedução para eu te mostrar. Deixa eu ver aqui. Calor específico molar aparece aqui. Deixa eu te mostrar aqui uma fórmula que ele aparece, como é que a gente encontra ele. Ou da onde é que ele saiu. Achei isso aqui. O calor específico volumétrico, a volume constante, a gente diz que é a quantidade de calor sobre o número de mols dividido por Δθ. E ele, a pressão constante, é a mesma história. É o calor específico molar. Que vai ter essa relação aqui com ele. Deixa eu ver aqui só uma coisa. É basicamente isso. É quando a gente quer trabalhar com gases, ele vai ter esse comportamento específico. Aí a gente prefere trabalhar com ele aqui, em condições molares de ou volume ou pressão. A gente utiliza esses coeficientes aí. Beleza. O que mais temos aqui? Eu cheguei nessa relação aqui também que tem. Essa relação aqui, inclusive, ela sai quando eu trabalho com o seguinte. Se eu disser assim, que num processo termodinâmico eu vou ter aqui Q vai ser igual ao trabalho mais a energia interna. E eu diga que ele está a uma pressão constante. Se ele está a pressão constante, a quantidade de calor que ele vai receber é o quê? O Cp dele, a pressão constante, o número de mols e sua variação de temperatura. O trabalho ele é a pressão constante. Pressão é isso aqui, ΔV. Isso aqui pela equação de Clapeyron vira o quê? N R ΔT. Porque se o volume estava variando, é porque a temperatura tinha que variar. E a energia interna do gás, que é o quê? É aquele F sobre 2, que é aquele fator da gente, vezes NR ΔT. ΔT. Quando eu simplificar tudo aqui pelo número de mols e os deltas T, eu vou ter que o meu Cp ele vai ser igual ao R que sobrou aqui mais F sobre 2R. Isso aqui é o meu CV, a volume constante. E se eu fizesse o contrário? Eu pegasse essa mesma equação e modelasse ela para ser a volume constante. Ficaria a mesma história. Seria desse lado CV igual a N, igual ao R que sobrou do outro lado, mais o quê? A energia interna dele a volume constante, que seria R sobrando aqui. E aí o que é que eu encontraria? Eu encontraria a relação de Cp e Cv, um em relação ao outro. Aliás, a volume constante do trabalho é zero. Esse cara aqui morre, né, do trabalho, isso aqui morreria. E eu encontro o que? Cv é aquela razão que eu falei, F sobre 2R. E eu insiro ele aqui, eu encontro o que? Cp é R mais Cv. Que é essa equação aqui que eu mostrei. Beleza? Deixa eu só limpar esse quadro aqui. Esses calores específicos, tipo, para todo monoatômico vai ser o mesmo?
Vai ser o mesmo, porque depende da natureza do gás. Esse camarada aqui Certo. é ele a volume constante que eu falei, né? A volume constante, que é o CV, para a natureza dele. Muito bem, agora a gente vai chegar... Tá terminando já a revisão de assunto para a gente fazer questões. Agora a gente vai falar de entropia. Entropia, do jeito mais simples possível, questão de fórmula, ela é nada mais que eu avaliar a variação de calor recebida ou cedida dividido pela temperatura, certo? Ou seja, eu vou admitir que na temperatura eu esqueci o nome, não é constante não, é temperatura instantânea. Em um dado momento de temperatura instantânea, eu vou ter essa variação de calor aqui. Esse aqui é o conceito de entropia. E entropia... Só uma dúvida. Oi. Não é sobre conteúdo, não, sobre a prova. O professor falou se vai cair, se tem chance de cair máquinas térmicas ou não. Tu lembra? Não lembro. Rapaz, acho que cai. Beleza. Mas qualquer coisa tem aqui também. Mas vamos lá. A entropia ela é a grandeza que a gente já conhece, que está associada ao grau de desordem do sistema. Isso quer dizer o seguinte. Se eu tiver que a entropia ela aumenta, a minha desordem aumenta. Vou chamar aqui de 10. Se eu maior que zero. Se minha entropia for maior que zero, meu grau de desordem aumenta. Mas se minha entropia for maior que zero, o que é que acontece com essa expressão aqui? Vamos lá, para facilitar. Se a entropia for maior, ou melhor, fazer assim. Se eu tiver que acontece em uma temperatura alta, ou seja, a variação de temperatura aqui ela é positiva. O sistema está aquecendo. E o meu sistema está recebendo calor, o que é que acontece com a entropia? Ela é positiva ou negativa? Se isso aqui é maior que zero, se isso aqui é maior que zero, ela fica positiva. Ou seja, se ela for positiva, o que é que acontece? O processo ele é reversível e ele é espontâneo. Ou seja, ele pode acontecer naturalmente. O que é que está acontecendo? Eu boto um cubo de gelo numa sala quente pra caralho. A temperatura é maior que zero. A quantidade de calor que ele recebe é maior que zero. Ou seja, o processo é instantâneo. O que nunca poderia acontecer é a sala ser fria e o gelo está aquecendo. A entropia nesse caso aqui seria menor que zero. Isso aqui é impossível. Significa que se eu estou num lugar quente e se eu estou num lugar frio, o meu sistema está aquecendo, é porque eu botei alguma máquina lá dentro, eu estou fornecendo trabalho externo para isso aqui acontecer. Então, quando eu estou falando de processos espontâneos e reversíveis, a condição de entropia menor que zero é impossibilidade. Certo? Então, se eu tivesse assim, mesmo que eu tivesse o sistema esfriando e ele perdendo calor, o que é que acontece com a entropia? E aí? Ainda é positiva. Positiva. Isso aqui é espontâneo. Então, isso aqui, se for um processo reversível e espontâneo, ou seja, sem adição de trabalho externo, isso daí é totalmente válido. Agora, se eu tivesse, como eu falei, a temperatura aumentando e o meu corpo ficando frio, a minha entropia ela seria o quê? Negativa. Ou seja, para processos que eles sejam chamados de espontâneos, espontâneos é que ocorram naturalmente na natureza. Espontâneos. Sem adição de trabalho externo de máquinas. Para processos que eu chamo de espontâneos, eu vou dizer que a minha variação de entropia maior que zero é isso aqui. E para processos que eu chamo de não espontâneos,
instantâneos, a minha entropia ela é menor que zero. Muito bem, esse é o jeito fácil de definir entropia. Mas perceba que eu não estou falando de entropia, mas sim de variação de entropia. Da mesma forma que eu nunca falava sobre energia. Eu sempre falava de variação de energia, porque é como se eu tivesse um referencial de energia igual a zero e todos os outros fossem o quê? Consequência dele. Mesma coisa, eu vou ter um estado de entropia que eu vou chamar de estado de entropia zero e todos os outros estados aqui vão ser definidos como referencial ele. Então, se eu falo disso aqui, eu posso falar o seguinte. Vamos lá. Você concorda comigo que se eu estou falando de variações, eu posso meter uma derivada aqui? A variação de entropia é a variação de calor do processo reversível. Eu estou falando de processos espontâneos, é o meu interesse aqui, dividido por T. Concorda comigo? Se eu falo de variações, concorda que eu posso usar o conceito de diferenciais? Sim, sim. Pronto. Sim, sim. Vamos meter um integral aqui. Quando eu integrar ds, eu vou ter que a minha entropia ela é a integral de quê? De 1 sobre t dq. E a minha variação ela vai dos estados de temperatura inicial até temperatura final. Essa aqui é a expressão da minha variação de entropia. É sempre variação aqui. Então aqui seria d delta S, sempre da variação. Muito bem, essa aqui é a fórmula da minha variação de entropia. E vamos lá, uns conceitos adicionais que eu preciso falar. Quando a gente brinca lá com variação de entropia, certo? Não me restringo só a isso aqui. Quando eu adicionar a minha primeira lei da termodinâmica, que a quantidade de calor recebida pelo sistema é o trabalho adicionado à variação de energia interna, para eu chegar e meter a entropia aqui dentro, eu vou fazer uma série de processos aqui, matemáticos. Mas que meu objetivo é chegar no seguinte. Em um caso geral, a minha variação de entropia ela vai ser o número de mols vezes o calor específico a volume constante, Ln da temperatura final sobre a temperatura inicial mais R Ln de volume final sobre volume inicial. Isso é quando eu pegar a primeira lei da termodinâmica e começar a trabalhar com ela com variações de vários fatores aí. Essa aqui é a entropia. Uma fórmula geral para ela. O que é que acontece? Eu tenho aqui coisas interessantes, porque eu posso trabalhar na entropia com o quê? Se eu puder trabalhar com temperatura constante, isso aqui torna zero. Se eu trabalho com temperatura constante, significa que o volume varia. Se eu trabalhar com volume constante, a temperatura tem que variar. Ou seja, se eu tivesse que o volume e a temperatura ambos fossem constantes, a pressão teria que ser constante também. Ou seja, o sistema não está fazendo nada. Ele está parado. A variação de entropia seria automaticamente zero, que é o que essa equação todinha vai prever. E o que é interessante aqui? Eu posso trabalhar com isso aqui com gases ou sólidos. Porque se eu trabalhar com sólido com pouca variação de volume, eu só considero isso aqui. E o número de mols de um sólido, ele volta para aquilo lá. N vai ser igual a quê? Massa sobre massa molar. E aí eu volto para a minha substância em estado sólido para trabalhar com ela. Essa aqui é a fórmula geral de entropia para eu trabalhar com qualquer coisa aí. Né? Com volume constante. Assim, e só para esse aqui, um sólido, né? Com um calor específico molar. A volume constante vira o próprio calor específico lá que a gente estava estudando, o normalzinho. Deixa eu só ajeitar essa integral aqui para a gente seguir. Aqui seria o meu T0, o meu T final, e aqui seria 1 sobre T dq da reação reversível. Muito bem, a gente está terminando já. Se pá, acho que já terminou. Deixa eu só ver se falta alguma coisa aqui. Eu mostrei essa fórmula. Ah, sim, eu vou só mostrar as peculiaridades dos processos termodinâmicos.
para a gente seguir e fazer os problemas. Tem uns bem interessantes do livro que eu peguei. E para finalizar, máquinas térmicas. Nas máquinas térmicas, a gente tem duas coisas. O livro do Halliday, ele faz um pecado grotesco que eu não gosto, que é o seguinte: ele chama isso aqui de eficiência e ele chama isso aqui de eficiência e ele chama isso aqui de rendimento. Eu não gosto disso. É muito feio. Pelo seguinte, vamos lá. Qual é o conceito de uma máquina térmica? É uma máquina térmica que ela converta calor em trabalho. A gente chama ela de máquina térmica. Aliás, tem outro nome, eu não sei se é aquecedor, não, é aquecedor, motor, eu não lembro. É máquina térmica. O outro é refrigerador. Na máquina térmica, qual é o conceito? Eu vou ter o que eu chamo de fonte quente, uma fonte fria. Por meio dela, eu vou ter o quê? Uma transferência de calor e uma saída. Vamos lá. Eu vou perguntar para vocês o seguinte. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui para pegar as cores. Aqui, como eu disse, é a minha fonte quente com sua quantidade de calor, QQ, sua temperatura, TQ, a quantidade de fonte fria, da fonte fria, sua quantidade QF e sua temperatura TF. Esse aqui seria um processo termodinâmico de transformação e eu pergunto, qual é a saída disso aqui que eu estou gerando na máquina térmica? O que é que uma máquina térmica me fornece? Trabalho. Por definição, o trabalho na máquina térmica ela é a diferença do que? Do que eu estou fornecendo pelo que eu estou absorvendo. Ou seja, a parcela de diferença disso aqui é o que vai me ser útil para gerar trabalho. Isso é o que a gente vai chamar de energia aproveitável. Beleza. E aqui eu vou ter o seguinte. Vamos considerar os estados de entropia. A entropia, considerando que isso aqui vai ser um processo cíclico, ou seja, de haver sempre essa troca, me gerar trabalho e retornar, a variação de entropia no processo cíclico é zero. Eu fui de um estado e voltei para outro. Se ela é zero, significa o seguinte. Minha fórmula de entropia, QQ sobre TQ menos QF, né? Porque aqui eu estou tendo... Aqui a máquina está absorvendo calor, aqui ela está rejeitando calor. Sobre TF, eu tenho aqui a outra relação. Eu vou dizer aqui que... Opa, isso aqui é igual a zero. Pela variação de entropia. Eu tenho aqui essa relação de que QQ sobre TQ vai ser QF sobre TF. Beleza, isso aqui eu não estou falando nada demais. Isso aqui eu ainda estou falando para máquinas em ciclos normais. Eu não estou nem falando de Carnot ainda. Isso aqui é uma máquina em funcionamento normal. Vamos definir a eficiência dela? Qual é a eficiência de uma máquina térmica operando normalmente, sem ser Carnot? Qual é a fórmula dela? O trabalho pelo calor fornecido. Pela fonte quente. Exatamente. Ou seja, o que eu aproveito, tudo que eu forneço. Esse aqui é o rendimento da minha máquina, rendimento que eu chamo de comum. Eu não estou falando nem de Carnot. Carnot é quando eu falar disso aqui, da variação de entropia igual a zero. Porque, veja só, quando eu falar de variação de entropia igual a zero, é como se meu sistema estivesse completamente fechado para ele próprio. Eu não estivesse cedendo nada do lado de fora. Então, vamos lá.
esse rendimento aqui, quando eu falar em termos de entropia, como eu tinha dito, né, que eu quisesse que a minha variação de entropia fosse zero, e eu tivesse que QQ sobre TQ menos QF sobre TF fosse igual a zero, é porque o sistema está totalmente fechado para si. Significa que eu não estou cedendo calor nenhum para o ambiente, né? Eu não estou desperdiçando ele de nenhuma outra forma que não seja para o sistema, sem ser para o ambiente. Isso aqui é nas condições de Carnot, condições ideais. Daqui, quando eu utilizar, né, e inserir aqui, com a relação de entropia, eu vou obter a seguinte fórmula. Essa que eu já apresentei, que é QQ, TQ, igual a QF sobre TF. Eu, quando desenvolver, jogar isso aqui, eu vou obter o que eu chamo de rendimento Carnot. O rendimento Carnot, ele é o maior rendimento possível nas melhores condições ideais possíveis que uma máquina pode trabalhar. E ela é função exclusiva das temperaturas da fonte fria pela fonte quente. E observe o seguinte. Você conseguiria me dizer qual é a diferença de valores ou de resultados entre essa eficiência e essa aqui? Olhe para a estrutura. O que é que você vê de diferente? Vou dar a dica. Eu tenho 1 menos alguma coisa. Esse resultado sempre vai ser menor que 1. Isso já é interessante, porque isso aqui é uma máquina teórica. Eu estou imaginando que ela é perfeita, e mesmo assim ela nunca vai ter rendimento 100%, igual a 1. Por conta de quê? Da entropia. A entropia ela me garante que nada no universo vai ser 100% aproveitável em forma de trabalho. Porque se fosse assim, o gás não precisaria nem aquecer para me gerar trabalho. Ou seja, ele próprio frio já me forneceria trabalho, que é impossível. Não dá. Isso não contradiz a nossa primeira lei da termodinâmica, que está na outra folha. Então, no ciclo Carnot, que a gente opera aqui, entre fonte quente e fonte fria, essa condição tem que ser respeitada. Isso aqui é uma das enunciações da segunda lei da termodinâmica, em que a variação de entropia sempre aumenta, conforme a segunda lei, e de que máquina térmica nenhuma é capaz de gerar 100% de aproveitamento de seu fornecimento de calor. Beleza. E para encerrar, a gente vai para a máquina fria. Na máquina fria, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui um reservatório quente. Eu vou ter aqui uma injeção de trabalho. E ela tem que me gerar o quê? Uma saída fria. Esse aqui é o trabalho que eu vou realizar. Esse aqui, deixa eu ver, é a energia que eu vou despender para conseguir expelir uma quantidade de calor quente e me gerar aqui a ausência de calor aqui no frio. Então, por meio disso aqui, eu vou obter o quê? Eu vou obter aqui uma quantidade fria, um rejeito de calor, que eu vou chamar de QQ, e por meio daqui eu vou inserir o quê? Trabalho. Essa aqui é a máquina fria. Na máquina fria, a gente tem uma coisa parecida, só que a gente não chama de rendimento, a gente chama de eficiência. Por isso que eu não gosto que o livro use Epsilon para o cara lá das máquinas quentes e K. Eu acho isso aqui extremamente feio. Eu acho faz muito mais sentido eu usar isso aqui, rendimento, porque todo rendimento é sempre expresso com essa letra. E aqui, eficiência, né, para isso aqui é o próprio Epsilon. E fica mais bonitinho. A eficiência de uma máquina fria é o quê? É o que eu vou ter de resultado, que é o QF, dividido pelo quê? Pelo que eu estou injetando, que é tudo, que é o trabalho. A minha máquina de eficiência fria, para o ciclo Carnot,
ela tem a seguinte expressão, operando de novo sobre as temperaturas. TF sobre TQ menos TF. Isso aqui é a eficiência comum dela, isso aqui é a eficiência Carnot. É a máxima eficiência possível que uma máquina fria consegue me gerar. E para finalizar, a gente tem aqui o que a gente chama de coeficiente de desempenho, o famoso CODE. Esse CODE ele é utilizado por fabricantes de ar-condicionados e refrigeradores, que é o quê? A quantidade fria sobre o trabalho. É basicamente isso aqui. Isso é diferente de potência. Certo? É isso aqui, é literalmente isso aqui. O CODE é isso aqui. Ele às vezes é expresso em potência, né? Por conta do tempo. Ou seja, seria o coeficiente de desempenho por tempo. Aí ele seria expresso nisso aqui. Uma variável de unidade em segundos aqui. Mas a rigor, o CODE é só isso aqui. E de revisão, a gente terminou. Agora a gente vai atacar algumas questões. Eu escolhi umas bem legais do livro. Mas a gente pode pegar as da ficha também. Que eu guardei aqui. Tem uma da diabática que ela é bem difícil. E é por isso que eu vou escolher ela para fazer. Deixa eu só abrir aqui. Que já está aberto. Eu não queria fazer isso. Deixa eu ver onde é que está ela. Lista 2 aqui. O enunciado dessa questão da lista, ele fala assim, ele pede um monte de coisa. Vamos lá. Essa questão fala assim. Um gás ideal sofre uma compressão adiabática. Então, eu vou já anotar aqui. É uma compressão adiabática. Que ele sai aqui de um estado de pressão inicial P0 igual a 1 atm. Volume inicial 10 a sexta litros. 10 a sexta litros. E temperatura inicial igual a 0 graus Celsius. E o próximo estado é de pressão igual a 10 a quinta atm. 10 ao cubo litros. E só fala isso. Ele me diz o seguinte, o gás ele é monoatômico. Ou seja, o nosso F lá da fórmula de energia vale 3 meios. Vale 3. Na verdade, ele não diz. Ele pede para descobrir isso. Ah, sim, a pergunta está valendo como se fosse enunciado. Então, na letra A, ele pergunta assim. Ele é monoatômico? Ou seja, ele é monobola? Vamos lá. Primeira coisa. Processo adiabático. Vou juntar minhas fórmulas aqui. No adiabático, eu tenho o quê? Todo o meu trabalho ele pode ser usado para esfriar o gás ou eu tenho aqui todo aquecimento para a compressão do gás. Ele pergunta para saber se é monoatômico. A saída poderia ser por aqui. Só que tem uma complicação gigantesca por aqui. Por ser adiabática, eu tenho uma dificuldade enorme de usar o PV igual a nRT. Eu posso até usar, mas vou ter que deduzir alguma fórmula vinda daqui. Então, para isso, eu preciso fazer o seguinte. Daqui eu vou logo adiantar e dizer o seguinte. Meu trabalho realizado, se eu soubesse qual seria, ele seria menos F sobre 2 nRT, que meu objetivo é buscar esse valor de F. Muito bem, se eu procurasse puxar pela equação de Clapeyron, eu teria que PV igual a nRT entre os gases. Ou ainda o famoso PVT Povotó. Só que aí que tá, olha só, é adiabática.
Não é a temperatura constante, nem pressão, nem volume. O que é que eu faço aqui? Eu poderia tentar até descobrir a temperatura, a próxima temperatura que ele não deu. Só que tem uma expressão que ela é específica para isso. Ela tem uma equação própria de transformação adiabática, que é o quê? A equação de Laplace, que ele é PV gama, ou seja, P0 V0 gama, P0 V0 gama igual a PV gama, para a transformação adiabática. Essa aqui é específica e só para ela. Dessa forma, eu vou prosseguir. Eu posso isolar aqui e fazer o seguinte. V0 sobre V elevado a gama igual a quê? Igual a P sobre P0. Eu conheço as pressões, conheço os volumes. É só eu substituir. Daqui, eu vou ter o seguinte. Quem é o meu V0? Meu V0 está aqui. 10 a sexta, o meu V é 10 ao cubo. Então, 10 a sexta sobre 10 ao cubo elevado a gama vai ser P0. Eu tenho 1 ATM e 10 a quinta ATM. P sobre P0 vai me dar 1 sobre 10 a quinta ATM. ATM corta com ATM, eu não vou me preocupar com isso aqui. Beleza. Eu vou ter aqui o seguinte. Eu vou ter 10 ao cubo gama igual a 10 a menos 5. Aqui eu vou ter um problema, que é o seguinte. Eu vou escrever isso Vai aqui. ser 10 a 5. 10 é o quê? É 10 a 5. Não é menos 5, não. É 10 a 5. Ah, sim, eu inverti, não foi? 10 a quinta sobre 1, que a pressão inicial era 1 atm só. E aqui vai dar 10 a quinta. Pronto, eu vou ter um problema aqui que eu quero isolar isso aqui. Eu vou escrever gama igual ao log de 10 ao cubo na base aqui 10 a quinta. Eu posso aplicar uma propriedade de logaritmo, que é conversão de base. Eu botar tudo na base 10 e botar 10 a quinta aqui, dividido pelo log da base 10, 10 ao cubo. Isso vai dar, pela propriedade de logaritmo, 5 log 10 sobre 3 log 10. Cada um desses aqui é 1. Isso aqui é 1, isso aqui é 1. Esse meu gama, ele me vale 5 terços. Bem, o que é que significa? Se gama é 5 terços, gama é também CP sobre CV, que é o gama que é igual a 5 terços. Tá, o que mais? Que eu posso usar aqui? Eu posso usar a relação que eu disse lá. CP é igual a CV mais R. E por aqui eu posso descobrir qual é a natureza dele. Por meio do valor de CV. Lembra que CV ele vai me dizer a natureza do gás? Por conta que ele é F sobre 2R. Procurar por aqui. Que equações eu tenho para trabalhar? Eu tenho que CP, eu quero procurar CV, né, que vai me dizer. Então eu posso isolar CP. CP vai ser igual a 5 terços de CV. E eu tenho que CP, ele vai ser igual a CV mais R. Eu subtrair cada uma delas aqui, eu vou ter o quê? 0 vai ser igual a 5 terços CV menos 3 terços CV menos R. Aqui eu vou ficar com menos 2 terços. Não, eu vou ficar com 2 terços positivos. Eu passo para cá, fica menos 2 terços de CV igual a R. E agora, igual a menos R. E agora eu só vou fazer CV vai ser igual a quê? 3 meios de R. Eu uso aquela comparação que eu falei de que CV ele é igual a F sobre 2R.
Daqui eu tiro que o meu F é igual a 3. Esse valor é para gás o quê? Mono. Monoatômico. Beleza. Vamos para... Não sei se tem espaço, mas vamos tentar. Na letra B dessa questão. Nossa letra B ele fala assim. Qual é a temperatura final? Ah, essa é fácil. A temperatura final a gente vai usar aqui na expansão adiabática a outra expressão, que é o quê? V gama menos 1. Deixa eu só colocar aqui. Qual é o T final? Que ele perguntou. É só a gente usar aquela expressão, a outra expressão que a gente tem, que é o quê? V gama menos 1 vezes T é uma constante. Eu uso da mesma forma que o PVT Pivotó. Ou seja, V0 gama menos 1 T0 vai ser o quê? V gama menos 1 T. Só aplicar. O meu V0 eu conheço lá de cima. 10 a sexta, T0 é 0 graus Celsius. Ou seja, 10 a sexta que é o gama. O gama ele é 5 terços. Menos 1 vou escrever como 3 terços. Vezes... Isso aqui está certo? De eu usar a temperatura em Celsius? Não. O sistema aqui é Kelvin. É Kelvin, nada de usar Celsius. A variação em Celsius é igual à variação em Kelvin. Mas a temperatura em Celsius é totalmente diferente da temperatura em Kelvin. Não esquecer disso aqui. E o próximo estado, que é o quê? O V final que está ali 10 ao cubo. 10 ao cubo, gama menos 1, que eu já sei desse resultado aqui, que é 2 terços. Temperatura final. Beleza, eu tenho aqui 10 sextos vezes gama menos 1, que é o quê? 2 terços. Vezes 2, 7 e 3. Igual a 10 ao quadrado T. Daqui com aqui fica 2. Eu tenho 10 a quarta vezes 2, 7 e 3. Dividido por 10 ao quadrado, que é igual a T. Aqui T vai ser igual a quê? 27.300 Kelvin. Acabou. Matamos essa aqui. Aqui com 2, fica 10 ao quadrado. 27.300 Kelvin. A letra C da questão. Na letra C, ele pede o seguinte. Deixa eu ler aqui. Quantos mols do gás estão presentes? Qual é o número de mols? Isso aqui é muito fácil. Isso aqui eu vou usar Clapeyron. Clapeyron ele serve para um gás em um determinado estado. PV igual a nRT. Eu posso usar tanto as condições P0, V0 e T0, quanto as novas que eu achei. Eu vou usar as antigas que são mais fáceis. P0 ele é 1 atm. Só que, se não me engano, eu só lembro do valor da constante de cabeça assim, quando está em joule por mol Kelvin. Então, 1 atm eu posso transformar em 10 a quinta Pascal. O volume inicial era 10 a sexta litros, só que eu tenho aqui 1000 litros é o que cabe em 1 metro cúbico. Se eu tenho 10 a sexta litros, eu tenho 1000 metros cúbicos. Então aqui é 10 ao cubo. Número de mols que é o que eu quero. Constante universal dos gases para essas unidades de joule, 8,31. A temperatura que ele estava operando lá, que é 273 Kelvin. Acabou-se. Isso aqui vai dar 10 a oitava sobre esse produto aqui. Deixa eu só ver quanto é que ele dá. Aqui me dá 8,31 vezes 273.
Ô, Eduardo, Diz. a pressão, ele deu em litro, não? A pressão em litro? Não Não, é ele pra deu estar em metro cúbico, não? Não, a pressão ele deu em ATM. Eu transformei ela para Pascal, porque um Ah, ATM sim. é 10 a quinta Pascal. O volume ele E deu o em litro. volume, 1000 litros vale 1 metro cúbico. Então, dessa forma, se ele me deu 10 a sexta litros, eu tenho que 10 a sexta litros, ele é 10 ao cubo metros cúbicos. Tá aqui. 10 a quinta Pascal, 10 ao cubo metro cúbico. bota fé. Beleza. E as contas aqui vai ficar 10 a oitava. Esse número de mols, ele dá... Deixa eu só ver aqui. Ele dá 44... Cadê? 44.080 mols. Na letra D, ele pede o seguinte. Letra D ele requer. Qual é a energia cinética de translação por mol? Ele quer energia cinética de translação por mol. Eu vou dividir pelo número de mols. Energia cinética de translação é a energia interna do gás, porque o gás, a energia térmica dele é transformada em energia cinética pela agitação das moléculas. Então eu tenho o seguinte, a energia interna do gás, ela é o quê? A natureza dele é monoatômico de nRT. E eu vou dividir pelo número de mols, que é isso aqui que ele quer. Pronto. Eu vou matar esses dois aqui e só multiplicar. Veja que depende exclusivamente da temperatura. Ou seja, a energia cinética por mols dele vai ser 3 meios. Energia cinética de translação, antes e depois da compressão. Antes da compressão, ele está a 273 Kelvin. Então, aqui é 8,31 vezes 273 Kelvin. Esse valor aqui eu tenho calculado. Cadê ele? Vai me dar 3402,95 joules, que é de energia por mol. Aqui. Essa é a resposta. A letra E, ele quer depois. É a mesma coisa. Então, a energia cinética por mol depois vai ser nada mais que, mesma história, 3 meios de nRT', que é depois. Vai me dar 3 meios. Opa, esse N não está aqui não, porque eu dividi ali. De RT'. 3 meios de quê? 8,31 vezes a outra temperatura, que deu 27.300 Kelvin, que a gente calculou. É isso aqui, andada duas casas. Nossa energia por molinha vai ser o quê? Vai ser o de cima andada duas casas, porque se eu calcular aqui a 273, esse aqui está a 27.300. 340295 joule por mol. E para fechar, a letra F. Qual é a razão entre os quadrados das velocidades médias quadráticas antes e depois da compressão? Então ele quer isso aqui, ó. Ele quer o Vm ao quadrado dividido por Vm' ao quadrado. A gente já sabe de antemão que a velocidade média quadrática das partículas de um gás é o quê? Raiz de 3RT sobre a massa molar. Como aqui é uma raiz, eu vou eliminar ela e elevar o outro lado ao quadrado. Pronto. Isso aqui vai ficar uma conta extremamente simples. Eu vou ter que Vm quadrado sobre V'm quadrado vai me dar o quê? A primeira 3RT sobre massa molar vezes o inverso disso aqui para esse aqui. Massa molar, que é a mesma, o mesmo gás. R é uma constante, sempre se repete, vezes T'. Aqui, ó. Chau, 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 chau. Vai ficar exclusivo de quê? Temperatura inicial 273
E a final, 27300. Isso aqui eu já sei que vai me dar 0,01. Acabou-se. Fechamos aqui a questão 3. Agora, eu quero pegar uma questão do livro, que é o Física para Cientistas e Engenheiros. Ele é um livro muito foda. E que ele é um que tem um gráfico de transformações termodinâmicas com entropia. Ele tá lá pro final, deixa eu procurar aqui. Ele não é difícil, você só tem que entender o que está fazendo. É esse aqui. Nossa, esse problema é muito pica. Eu vou tirar uma print e jogar ele aqui. Deixa só a tela sincronizar para vocês verem onde é que eu tô. Tá com um delayzinho. Essa aí, ó. Essa questão é muito boa. Eu vou tirar uma print e trazê-la para cá. Ô Eduardo, Diga. só uma dúvida. A fórmula de energia cinética não é 3 meios de kT, não? KT é se eu quiser usar a constante de Boltzmann. É porque o K da constante de Boltzmann, ele é igual... Deixa eu lembrar aqui. A energia está me dizendo que é 3 meios de KT, né? É E sobre NA. R sobre NA. Esse aqui é o número de Avogadro. Esse R é a constante que já fica lá. Esse NA, se não me engano, em termos de N, ele é... NA, eu esqueci como é a relação dele. Mas isso aqui é para facilitar, se você quiser usar a constante de Boltzmann. Vale também, só que o que é que eu bota fiz? fé. 3 meios... tu tá falando isso aqui, né? Aham. É porque é o seguinte, o raciocínio que eu peguei veio já daqui, ó. Ele quer energia cinética por mol. Eu já dividi por mol aqui. Aí ela sumiu. Que eu já estava dividindo. Uhum. Tô ligado. Pronto. Essa questão... Cadê? Porra, eu baguncei tudinho aqui. Achei. Essa questão do livro do Física para Cientistas e Engenheiros, ela é muito legal. Deixa eu ver se eu adiciono aqui. Deixa eu só... não vai aparecer. Tá, eu vou dividir a tela aqui para facilitar a vida. Ó. Pronto, vai ficar assim. Deixa eu dar uma encolhida aqui. Eu acho que ainda dá para ler. Só procura ela aqui. Porra, ele foi lá pro comecinho do livro. Cadê? Achei. Vai para cá. Pronto. Ó, uma amostra de gás ideal monoatômico. Então vamos lá. Vou já anotar aqui. Ele é monoatômico. A tela com delay quando ela fica no modo dividido. Está contida num cilindro com um pistão. Seu estado é representado pelo marca no diagrama PV mostrado na figura. Setas de A a E representam processos isobáricos, isotérmicos, adiabáticos e isovolumétricos, pelos quais a amostra pode passar. Em cada caso, exceto D, o volume muda por um fator de 2. Todos os 5 processos são reversíveis. Classifique-os de acordo com a variação em entropia do gás do maior valor positivo para o maior valor negativo em módulo. Em sua classificação, mostre quaisquer casos de igualdade. Muito bem. Deixa eu ver se eu puxo a print aqui, que a tela dá um delay. Filha da puta. Perfeito. Esse é muito interessante. Vamos lá. Vamos analisar primeiro o caso A. Olhe para a curva A. A seta A. Que processo é esse aqui em A?
É isobárico. Boa. Eu vou já anotar aqui. É isobárico. Se ele é isobárico, como é que fica a minha equação da termodinâmica? Ela fica toda a quantidade de calor que eu fornecer ao CD, uma parte vai virar trabalho e outra parte vai virar variação de energia interna. Como é isobárica, o meu trabalho vai ser o quê? P delta V. Ele quer a entropia para cá. O que é a entropia? Entropia, eu já disse lá atrás, é a integral de dq dt, ou dq sobre t. Como todos os processos são reversíveis, a entropia aqui de ida e volta é a mesma para cada processo. Só vai mudar o quê? O sinal. Muito bem. Se eu estou falando em um processo isobárico, eu posso falar o seguinte. Se isso aqui, a pressão é constante e o volume varia, por Clapeyron eu posso falar isso aqui. Ó. P delta V vai ser igual a quê? N R delta T. E a minha energia interna, a minha variação dela é o quê? N. Opa. Ele é monoatômico, então 3 meios de NR delta T. Só botar essa observação aqui. O meu F vale 3. Pronto. Vamos botar aqui na equação do Q. No meu Q, para um estado termodinâmico específico, eu teria o quê? Do trabalho nRT e da energia 3 meios de nRT. Aqui é a mesma coisa que 2 sobre 2. Aqui fica 5 meios de nRT. Só que na minha integral eu não tenho o Q, eu tenho dQ, variando a temperatura. Porque, veja só, no ponto A, na transformação A, eu estou migrando de uma isoterma para outra. A minha temperatura varia. Então eu vou fazer isso aqui. Ó. Vou diferenciar. dQ vai ser igual a quê? 5 meios de nRdt. E jogar ali na minha integral da entropia. Então a entropia aqui em A vai ser o quê? Integral de 5 meios de NR 1 sobre T dt. Tudo isso aqui é uma constante, exceto T. Bota para fora. Aqui vai ficar 5 meios de NR ln, que eu já sei essa integral aqui, de quê? V final sobre V inicial. Depois eu vou substituir tudo. O que me interessa por enquanto é só achar esses valores. Depois a gente vai fazer a comparação como a questão pede. Beleza, essa aqui é a entropia para A. Bora analisar o B? Em B, qual é o processo que a seta B indica? E aí? É isotérmico. Uma isotérmico. É um processo isotérmico. Porque ele está andando aqui em cima dessa curva isoterma. Se ele é isotérmico, como é que fica o formato da minha equação da primeira lei? Fica Q igual a trabalho. Toda a minha energia cedida ou absorvida é utilizada para trabalho, ou para expansão ou para retração. Vamos lá. Aqui no B, eu vou precisar do seguinte. Para eu inserir na minha equação de variação de entropia, que ela é integral de dq sobre t, eu preciso fazer isso aqui. Ó. Preciso do dq igual a d tal. Trabalho. Vamos procurar o trabalho? O que é o trabalho? O trabalho eu já sei. O trabalho aqui, ó, ele é a integral de quê? De P dV. Como eu estou tratando aqui de, em B, pressão e volume variando, eu vou procurar escrever P em função de V. Eu vou usar o quem? Clapeyron. Eu vou dizer que P vai ser igual a quê? nRT dividido por
V. E eu vou inserir ele aqui. Dessa forma eu vou ter o quê? dq vai ser igual a d tal. D tal é removida a integral aqui. Dessa forma eu vou ter o que aqui? Eu vou ter por aqui P dV. Que eu já sei quem é P. P vai ser nRT sobre V dV. E eu vou inserir ela aqui agora, na minha entropia. A minha entropia em B vai ser o quê? Integral de dq, que é nRT, sobre V dV. Quem está variando aqui é pressão e volume. Eu já botei a pressão variando com volume aqui. A minha temperatura é uma isoterma, tá? Constante. Então, ΔS vai ser o quê? Vai ser nRT vezes o ln de quem? V final sobre V inicial. Pronto. Aqui eu vou destacar também, para depois substituir valores e comparar. Só para andar aqui, eu vou dizer que eu vim para cá. Daqui para cá. Beleza, vamos para C. Em C, qual é o processo termodinâmico que está acontecendo em C? O adiabático. É um adiabático. Quando você tiver aqui isoterma e uma seta que ela seja curvada, mas não vertical, feito D, é uma adiabática. Não está mostrando aqui no gráfico, mas ele estaria migrando daqui para essa curva. Isso aqui é uma adiabática. C é a adiabática. Na adiabática, como é que é a minha expressão da lei da termodinâmica? Todo o meu trabalho ou ele é usado para resfriação do gás, ou o aquecimento do meu gás significa que o gás está sendo comprimido. Mas disso aqui tem uma conclusão. Quem é Q? Qual é o valor de Q? Quem é Q na adiabática? Zero. Zero. De imediato, quanto equivale a entropia na adiabática? É zero também. Zero. Todo processo adiabático, a entropia é zero. Todo processo adiabático reversível. Porque da própria fórmula aqui, ó, não tem variação, é zero. Pronto, daqui eu já descobri. Foi fácil. Vamos para D. Na minha letra, no meu processo D, que transformação eu estou tendo aqui em D? Isovolumétrica. Isso, isovolumétrica. Aqui, ó, isovolumétrica. Na isovolumétrica, como é que é o formato da minha equação da primeira lei? Toda energia fornecida ou cedida para a variação do gás, de energia interna do gás, ou seja, meu trabalho é zero. Aqui em D vai acontecer o seguinte: se eu estou falando da isovolumétrica, toda a quantidade de calor que eu tiver aqui, ela vai ser calor específico a volume constante, vezes... Cadê a D, né? Vezes nRT. Aqui no processo D, eu estou saindo de uma isoterma para outra. Está havendo variação de temperatura. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer dq igual a CVnRdT. E inserir na minha fórmula de entropia. Minha entropia aqui vai ser a integral de quem? dq sobre T, que é igual a integral de dq CVnRdT. Esse T aqui é maiúsculo. dt de temperatura. dt. Dividido por T. Essa expressão aqui eu já conheço. Ela é CV
NR, que é tudo constante, log natural de T final sobre T inicial. Já achei aqui o que eu queria. Opa. E por fim, a letra E. Na minha letra E, vamos ver qual é o processo que está tendo lá. Qual é o processo termodinâmico na letra E? Ou na transformação E? É o mesmo do A. É o isobárico, né? Isobárica. Essa Qual é aqui a é a diferença? expansão isobárica. Qual a diferença de transformação do A para o E em isobárica? O A é compressão, o E é expansão. Tá aumentando o Isso. volume. Aqui o sistema está realizando trabalho, o ambiente realiza trabalho sobre o sistema, aqui o sistema realiza trabalho sobre o ambiente. Boa. Dessa forma aqui, o E também é uma isobárica. Como é que é a expressão na minha isobárica? Ela é completa. O calor ele vai ser uma parte para o trabalho, mais a variação de energia interna. Meu trabalho ele vai ter um formato específico. Uma pressão é constante e só depende de que? Variação do volume. Eu preciso inserir isso aqui na entropia. Então vamos lá. Isso aqui pode ser igual a quê? A N R delta T por Clapeyron. E quem é minha energia interna? Minha energia interna aqui, pelo gás ele ser monoatômico, é 3 meios de nRT. Essa conta eu já fiz aqui na letra A, porque é isobárica. Vai dar essa mesma expressão, só que com observação. Né? É a mesma coisa. Mesma ação que eu vou fazer. Só vai ter uma diferença. Então, vou dizer logo. A minha entropia, por ser igualzinha à expressão da A, ela vai ser 5 meios de NR... 5 meios de NR ln VF V0. ln VF V0. Massa. Achei tudo que eu preciso, só quero fazer a última coisa aqui, que é comparar. Dizer quais são os estados de entropia maiores e menores. Os dados que ele deu para mim no problema são os seguintes. Vou pegar o marca-texto aqui. Em cada processo, exceto D, o volume aumenta por um fator de 2. O que isso quer dizer? Significa que todo mundo, exceto D, o volume final é igual a 2V0, exceto D. Então, vamos lá. Eu vou comparar tudo, deixa eu ver aqui. Ele não me disse quantos mols, então vou deixar tudo aqui em função do número de mols. Para o A, eu vou ter 5 meios. Eu vou deixar tudo em função de N e R, que são constantes. ln de... Se eu disse que VF é igual ao dobro de V0 em todas as transformações exceto D, isso aqui vira ln de 2. Isso aqui dá algum valor. Eu não vou me preocupar em calcular, não. Mas eu vou escrever lá embaixo. Vamos ver onde é que tem espaço aqui. O A, ele me deu 5 meios NR log natural de 2. O processo B. No processo B, cadê ele? Aqui. Ó, nRT. Aqui saiu temperatura, saiu não. Porque a temperatura era constante. Beleza. Eu vou definir algumas isotermas aqui. Eu vou dizer que essa aqui, essa de baixo é T1, T2, T3. E essas relações. Em B é uma isotérmica que está acontecendo ao longo de T2. Então, B vai ser aqui. Qual é o valor de B? nRT, nRT2, ln de 2 também. Porque isso aqui é 2V0 e aqui é V0. Eu tenho isso aqui igual a 2V0. Beleza. Na C é uma diabática. Já sei quanto é, 0. Tá assim, valores de entropia. No D, quanto é que vale o D?
é uma isovolumétrica. Na isovolumétrica, eu vou ter que fazer as considerações. Quem é CV para um gás monoatômico? CV, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, é 3 meios, né? De R. É isso mesmo? Não, RT, tem se uma não me coisinha engano. errada aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui não tem não, né? Na fórmula do É calor. 3.000. Esse R aqui não tem não, né? Acho que tem sim. Tem? Certeza? Não, tem não. Não, tem eu tava não. estranho. Isso aqui ia dar o quadrado. Esse cara aqui não tem não. Eu botei por impulso. Beleza. CV é 3 meios de R, né? Que tu me falasse. Então vamos lá. Aqui é 3 E meios. CP é CV mais R. Pronto, eu só vou usar a CP aqui. Acho que o CV é no outro. Que é 3 meios de NR. E aqui eu não sei. Eu vou supor alguma coisa aqui. TF, T0. Isso aqui é uma isovolumétrica em D que está acontecendo quem? De T2 para T3. O estado final está aqui, esse está aqui. Esse log é maior que 1. Então isso aqui vai ser algo maior que 1. Então eu vou botar tipo assim. T3, T2, que eu sei que é maior. E finalmente no processo E, eu vou ter aqui, ó, 5 meios de NR. Agora vem o seguinte, vamos prestar atenção aqui. Esse cara aqui não vai ser igual. Bora olhar para a isobárica de E. Ele sai do quê? De um volume inicial V0 para o VF. O VF de A é menor. O VF de E é maior. Deixa eu ver se eu não fiz alguma cagada aqui. Aqui, o VF de A seria aqui 1 meio de V0. Que ele diz que é tudo por fator 2. Como o A está sendo comprimido, isso aqui é 1 meio. Isso significa que se VF é 1 meio, isso aqui vale log natural de 1 meio. Foi essa cagada aqui que eu fiz. Então esse cara aqui não é log de 2, é log de 1 meio. E aqui no E, como ele está saindo de um estado de menor volume para maior, aqui sim é 2V. Então aqui vai ficar Ln de 2. Pronto. Logo de cara, vamos comparar quem é o maior e quem é o menor. Vamos pensar aqui. Tudo tem função de NR. Quem vai ser de todos esses valores aqui o menor? O A, O A, por quê? porque é log de número menor que 1 e dá Log de número negativo. menor que 1. Então, o A é o menor de todos. Em seguida vem o C. E agora? B, D e E. Como é que a gente vai avaliar? E aí? Vamos pensar Aí no é pelo seguinte. gráfico, né? Pelo gráfico. Vamos olhar pelo gráfico. Por questões de entropia. Esse B, deixa eu ver se esse T ele sai certinho aí na temperatura. É, porque é isométrico. Vamos lá. Vamos olhar pelo gráfico. Falta B, D e E. B, D e E. Aumento de entropia. Vamos pensar aqui. A entropia ela tem dois fatores benéficos para aumentar. Que seria o quê? A variação do calor e a variação da temperatura. Faltou eu avaliar B, D e o E. D e E estão saindo das mesmas isotermas. C também está saindo da mesma isoterma. Então, temperatura não é um fator que ele seja influenciável, porque todo mundo está saindo do mesmo estado inicial indo para o mesmo estado final em questão de temperatura. Vamos olhar pelo calor. Vamos pensar. No E, eu estou aumentando o volume e mantendo a pressão constante. Se eu aumentar o volume e manter a pressão constante, o que é que acontece com a quantidade de calor fornecida?
ela é maior. Se eu estou mantendo o volume constante e a pressão está aumentando, a quantidade de calor aumenta também. Em C, eu estou baixando o volume, só que eu estou aumentando a pressão. Todos estão aquecendo. Ou seja, como é que eu vou sair dessa daqui? Vamos pensar. Eu vou ter que olhar para as expressões, porque em questão de valor numérico eu vou ter que avaliar por isso aqui. Vamos lá. É só eu pensar no seguinte. A temperatura ela está na escala Kelvin. Kelvin, né? Se eu estou falando de máquinas térmicas ali ou qualquer situação, Kelvin ele vai ser um número grande, sempre maior aí que 273. Seria o 0 Celsius. Vamos pensar. Em relação a B e E, quem é maior? Sabendo que eu tenho um fator de temperatura multiplicando. Seria o B. O B. Eu já tenho a mínima certeza que o B é maior que o E. E o D em relação a qualquer um desses caras. Vamos lá. T3 e T2 lá em D. T3 ele está aqui e T2 está aqui. Esse log aqui, ele é um pouquinho, talvez um pouquinho maior que 1. Não tenho certeza, mas ele é maior que 1. Vamos lá. Em comparação a B, D ele está onde? Menor que B também, né? Então, das minhas estimativas, B já é maior que D e B também já é maior que E. Isso eu já tenho certeza. E agora, quem é maior que o quê? Vamos pensar. Tu concorda comigo que B ele é o maior de todos em comparação a D e E? E ele tem que ficar no final, por causa do fator temperatura? Consequentemente, sim. Falta eu colocar aqui o B, o D ou o E. Vamos lá. Olha para as estruturas aqui. Quem tu acha que vai ser maior? E aí? Rapaz, tipo, sem considerar o LN, eu diria que é o E. O E tem cara de ser Mas maior, aí eu não sei, né? não sabemos. Vamos ver se eu consigo tirar mais alguma coisa daqui. Clapeyron será que resolve? Não sei. Eu vou adotar esse ponto de referência aqui, para analisar por Clapeyron. Por Clapeyron não, por Pivot Povotó. Eu vou chamar aqui minhas variáveis P0, V0 e T1. Eu quero sair para esse estado aqui. Eu quero saber o quão distante poderia estar isso aqui. Eu tenho aqui unidades. Ó. Eu posso supor que seja o seguinte. A próxima pressão aqui, dessa transformação de T2 para T3, seria aqui 2 unidades maior que isso aqui. Certo? Então aqui se valeria 2, aqui vale 4. Então é o dobro. Eu poderia usar aqui 2 P0. O volume está mantido constante. E aqui a isoterma, aqui é T2, a isoterma T3. Eu achei uma relação aqui interessante. Ó. Lá está T3 sobre T2. T3 sobre T2, ele é igual a quê? Ele é igual a 2. Né? Fazendo isso aqui se não estiver errado. O volume está constante, a pressão aqui que seria P0, mais 2 aqui, 2P0. Tá certo, né? Tirando daqui. Tá correto. Correto. Pronto, eu tenho T3 sobre T2, que é o que eu precisava aqui. Esse camarada aqui vale 2. Opa! Agora eu posso avaliar quem é o maior entre B e E, entre D e E. O E. E por fim D. Pronto. Relacionei todas as entropias nos processos. Acabou a questão. Essa aqui foi interessante, né? Essa questão é do caralho. Pois bem. Eu escolhi esse aqui Espero porque que ele é não bem caia uma completo. dessa na prova.
Eu escolhi porque esse é bem completo e já tá bom por hoje. A gravação já deve estar indo para o quê? 1 hora? 2 horas já. Por hoje tá bom já. Já fizemos 2 exercícios bem longos aí, bem completos. Então, beleza. Por aqui a gravação acabou.